pacto e o aconselhamento. Sou eu ou tu? Sou eu. Deixa eu passar logo para o outro slide. Pronto, aqui. Irmãos, e esse é o panorama que nós vamos caminhar hoje. Provavelmente nós vamos ver esse ponto e começar esse aqui, para na próxima aula a gente trazer as implicações para o aconselhamento. Deus, o homem e o pacto de obras e o pacto da graça. Como de costume, irmãos, nós vamos fazer uma revisão da doutrina e então dar um passo seguinte na próxima aula para aplicar isso ao aconselhamento. O que é que nós precisamos entender aqui, irmãos, desse primeiro tópico? Deus, o homem e o pacto. A coisa mais básica que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus se relaciona com o homem, com o ser humano, por meio de pactos. Como isso vem a nós na Escritura Sagrada? A primeira coisa, irmãos, é que Deus criou o homem à sua imagem. E ele não fez o homem à sua imagem e semelhança de forma aleatória, por nada. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança para se relacionar com o homem. O homem tem todos os elementos de alguém que está pronto na sua natureza para se relacionar de forma especial com Deus. Então nós ouvimos muito isso quando nós somos convertidos pelo Senhor e começamos o discipulado, e aí nós entendemos que o homem foi criado para se relacionar com Deus, ou o homem tinha comunhão com Deus, o homem convivia com Deus. Ok, mas como é que se dá esse relacionamento? Qual é a estrutura em que ele ocorre? E aí, irmãos, vem um fato sobre um fato sobre o fato de que nós somos criaturas de Deus, morais e racionais, que é todos nós devemos obediência a Deus. Ponto. As criaturas devem obedecer a Deus, e como eu falei na própria exposição, de forma especial, aquelas criaturas que são moral, espiritual e racional em sua constituição. Todos eles, então, devem obedecer a Deus moralmente. Pergunta: Deus tem algum compromisso em retribuir essa obediência da criatura? Tem algum, na relação criador-criatura como tal, na criação, tem algo que nele como criador deva recompensar a obediência à criatura? A resposta é, irmãos, não. Como criador, ele não deve nada a ninguém, mas todos devem a ele. Ele não tem que recompensar, que devolver a obediência da criatura a ele como criador. Todavia, irmãos, o nosso Deus, que nos criou para se relacionar com ele, ele não apenas estabeleceu o dever da obediência, mas ele livremente, não por nada em nós que impusesse isso a ele, livremente, ele quis, preste atenção nessa palavra aqui, se condescender, a condescendência com a criatura. Ele, queridos, não deve nada à obediência da criatura. Nenhuma a gente usa a expressãozinha na teologia chamada de nenhuma bem-aventurança, nenhuma recompensa à criatura, além da sua bondade criacional, a bondade que ele dá para todas as criaturas. Só que ele quis, irmãos, de forma especial, se relacionar com o ser humano e estabelecer um vínculo que vai além da mera bondade criacional. A expressão que é usada, irmãos, é condescendência. O que significa isso? Tem a ver com descer aqui, tá bom, irmãos? Ele vai e se reclina a sua criatura. Ele vai e desce, por assim dizer, para que então possa dar àquela criatura algo além da sua bondade criacional. Algum compromisso de retribuição por sua obediência. Eu vou dar um paralelo aqui, irmãos, uma ilustração. Os nossos filhos devem obediência aos pais. Ponto e acabou. É necessário o pai dar alguma recompensa porque o filho obedeceu? Não. É tanto que não poucas vezes nós ouvíamos, quando nós tirávamos boas notas na prova, pai, mãe, papai, mamãe, tirei boa nota. Aí vinha aquela frase célebre: não fez mais do que a sua obrigação. É isso. E tá certo. É a minha obrigação, acabou. Mas, se um pai ou uma mãe, então, ele se compromete com o seu filho dizendo: meu filho, é mais do que a sua obrigação tirar boas notas e estudar. Mas eu me comprometo, eu faço um pacto com você, uma promessa, que se você fizer o que é sua obrigação,
eu vou lhe recompensar com algo. O que é isso que está sendo feito, irmãos? É um pacto. Os pais, eles têm a obrigação de fazer isso? De forma nenhuma. Mas, porque por algum motivo, para encorajamento, para manifestar bondade, para manifestar graça, para manifestar sua alegria, um pai pode estabelecer essa promessa. Eu dizer, faça e eu lhe recompenso. Pronto, irmão, foi feito um pacto de um pai para com o filho. Em que aquela obediência que é mais do que a sua obrigação passa a ser recompensada quando ela é feita. Então, queridos, o nome desse ato de se condescender e estabelecer uma promessa, um vínculo formal, chama-se pacto. E Deus, queridos, se relaciona com o ser humano por meio de pactos. É a única forma como dele se relaciona. Tem um bocado de versículo aqui. Vamos abrir alguns. Veja que interessante. Já em Gênesis começa nos ensinando isso. Usa-se a palavra aliança ou pacto. Elas significam a mesma coisa, tá bom, irmãos? Se eu falar aliança, falar pacto, se a gente lê pacto, lê aliança, elas tratam da mesma coisa, tá bom? A palavra berit, em hebraico, para se referir à aliança. O que diz? Pronto, aí lê o 9, lê o capítulo 9, aí, deixa eu ler aqui que eu vou pausando para as partes que eu quero, porque é um texto mais longo. Gênesis 9, veja, ele está falando aí com Noé, certo? O texto que o diácono Silton leu é o texto de Deus dizendo, eu vou fazer um pacto contigo. Sendo que o texto disse anteriormente que Deus que Noé tinha encontrado graça da parte do Senhor. Está percebendo como Deus manifestar a sua graça está vinculado ao pacto? Ele dá algo especial a partir desse compromisso pactual. Aí vem, por favor, Gênesis 9, a partir do versículo 9 é dito, quando Noé e sua família é salvo do dilúvio, eles saem da arca, é dito, disse também Deus, versículo 8, a Noé e seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre os seres, todos os seres viventes e que estão convosco, por geração perpétua. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, veja, irmãos, aqui de forma mais clara do que nós vamos ver em Gênesis, o Senhor usa diretamente a palavra aliança. Porque o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma promessa. E promessa, irmãos, está intimamente ligados a um pacto, a uma aliança. A promessa é que eu não vou mais destruir o mundo com água. Eu me comprometo em preservar o mundo até uma outra forma de destruição, mas, na verdade, até salvar o mundo, redimir o mundo. Então, queridos, isso é repetido em Gênesis 17, 2, por favor, quem pode ler? Aí Deus vai fazer um relacionamento especial com Abraão. O que é que ele faz? Farei uma aliança entre mim e ti. Irmãos, isso vai se repetir. Eu botei aqui alguns exemplos. Êxodo 2, 24. O texto diz que o Senhor se lembrou da sua aliança com o seu povo. E por isso que ele fez o que ele fez para com o faraó e o Egito, livrando o seu povo da escravidão. Quando Deus vai se revelar, irmãos, a Moisés com o seu nome, quando Moisés pergunta assim, o que eu vou dizer ao povo sobre quem foi que me enviou? Ele vai falar assim, tu dirás que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe que expressão é essa, querido? É uma expressão pactual. Diga, o Deus Javé o enviou. E então o nome Javé, Iavé ou Jeová, ficou como o nome pactual de Deus. É o Deus que faz pacto com o seu povo e que se relaciona com os homens por meio de pactos. Então, irmãos, isso é repetido em toda a Escritura Sagrada. A palavra pacto é uma das palavras que tem maior quantidade na Escritura Sagrada. É por isso que não à toa os presbiterianos são chamados de pactualistas, aliancistas. Vamos ler aqui junto, irmãos, isso que eu acabei de explicar é resumido
na nossa confissão, a Confissão de Fé de Westminster, do capítulo 7, seção 1. Vamos ler junto, por favor. Tão grande é a distância que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual ele foi servido significar por meio de um pacto. Então está aqui essa preparação do entendimento de Deus como um Deus pactual que se relaciona com o homem por meio de pactos. Quais são, então, irmãos, para nós entendermos essa doutrina, quais são os elementos de um pacto? Eu estou colocando isso aqui, irmãos, como um preâmbulo para nós podermos analisar alguns textos que nós vamos analisar a partir de agora, certo? Quando nós analisamos todos os textos que tratam sobre pacto, ou quando nós paramos para considerar o que é um pacto, nós encontramos, irmãos, ao menos esses 5 elementos sobre um pacto. Quais são? Primeiro, há os pactuantes, aqueles que estão em um pacto, ok? Então, primeiro é o quê? Os pactuantes. Segundo elemento, irmãos, é uma lei ou as condições do pacto. O terceiro elemento são as sanções, isto é, se não for cumprida a lei ou as condições do pacto, você vai receber as sanções do pacto, as punições. Mas também, irmãos, tem a promessa. Se você cumprir os termos do pacto, tem promessas vinculadas ao pacto. Isso é tão significativo, irmãos, que em muitos casos basta existir uma promessa que se pressupõe ali um pacto. Como aqui em Gênesis. Eu vou fazer contigo uma aliança. O que é que ele fez? Uma promessa. Então, pactuantes, condições, sanções, promessas e selos e símbolos, também chamados de sacramentos. Aquilo, queridos, que representa visível e experimentalmente, com sentido, sensorialmente, aquilo que é invisível, o pacto. O que é um pacto? Me aponte um pacto. Onde é que está o pacto? Você não consegue. Ele é um substantivo abstrato que a gente chama, né? Ele não é uma coisa concreta, mas é um fato, é uma realidade. Então Deus vai lá e, além de todos esses elementos do pacto, ele traz um selo, um símbolo externo que aponta para essa realidade. Por exemplo, nós lemos aqui Deus fazendo um pacto com Noé. E ele diz assim, eu estabeleço um sinal, um símbolo desse pacto. Qual foi o símbolo do pacto com Noé, irmãos? O arco da aliança, que a gente chama de arco-íris. O arco da aliança. Quando os homens olhassem para o arco-íris, eles iam lembrar de forma visível de um pacto que foi feito pelo Senhor. Então, queridos, essa é a estrutura básica. O ser humano, irmãos, por causa dessa relação de Deus com ele, o ser humano é um ser também pactual. Preste bem atenção que tudo o que nós revelamos, tudo que nós fazemos como seres humanos, tudo envolve pacto. Tudo. Se eu vou trabalhar para alguém, há um contrato, um pacto. Se eu vou alugar uma casa para alguém, ou eu vou alugar a casa de alguém, tem um pacto. Se eu me caso, tem um pacto. Se eu sou membro de uma igreja, eu faço um pacto. Se eu vou batizar, está envolvendo um pacto. Você percebe que tudo tem pacto na nossa caminhada? Um exemplo muito claro é o casamento, irmãos. Quais são os pactuantes dessa aliança? Marido e mulher. Você tem ali leis, a lei da fidelidade, a lei do respeito, a lei da honra. Você tem sanções caso essas leis não sejam cumpridas. No caso, a disciplina eclesiástica. Você tem promessas de usufruir de um casamento que glorifica ao Senhor. E você tem um símbolo, que é isso aqui. Né? É engraçado, eu costumo explicar nos discipulados para os irmãos, que isso aqui, irmãos, os presbiterianos não usavam no tocante ao casamento. Porque essa aliança, esse símbolo aqui, ela foi introduzida pela igreja de Roma, como um selo e símbolo de um sacramento. O casamento para Roma, de forma errada, é um sacramento. Então, eles tinham isso aqui como um símbolo desse sacramento. E é por isso que os presbiterianos não usavam, porque não havia concordância com isso. Mas o negócio perdeu tanto o sentido religioso na cultura brasileira, que pensa-se nas alianças apenas como um símbolo social, né? Para bater o olho na mão esquerda da pessoa e saber que ela é casada. Mas serve aqui de ilustração. O casamento é um pacto
invisível também. Mas quando nós olhamos alguém utilizando isso aqui, uma aliança, não à toa também é uma aliança, nós sabemos, aquela pessoa está em um pacto marital. Ele tem uma esposa, ela tem um esposo. Então, queridos, nós chegamos na estrutura básica da Escritura Sagrada sobre aliança. Irmãos, isso aqui é fundamental para nós entendermos o Evangelho de forma madura. Você pode acreditar no Evangelho sem a doutrina do pacto, mas você não vai ter um aprofundamento, uma compreensão madura do Evangelho sem a doutrina do pacto. Nós temos muitos irmãos em Cristo que são muito alheios à doutrina do pacto, nem conhecem, e alguns são até opositores. Eu não estou dizendo que quem não crê na doutrina do pacto não é crente, a ideia não é essa. Mas eu posso dizer assim, que quem não tem essa doutrina, quem não crê nela, é muito imaturo e superficial na sua compreensão do Evangelho. Porque o Evangelho é pactual. Tem uma relação próxima. O Evangelho, eu diria, irmãos, é o que é por causa do pacto. Quando nós entendemos o pacto, irmãos, a sua cabeça vai fazer assim, ó. Buf! É por isso que Cristo fez isso. É por isso que Cristo foi isso. É por isso que isso é dessa forma. É por isso que Paulo fala aquilo. Porque está tudo vinculado e amarrado pela doutrina do pacto, irmãos. Pelo fato chamado pacto. E como é que se dá isso, irmãos, basicamente? Vem comigo para Gênesis 2. E eu tenho 9 minutos. Gênesis 2. Capítulo 16 e 17. Eu vou explicar aqui, irmãos, ao menos o pacto de obras, tá bom? Vamos tentar fazer essa explicação. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, nós, os presbiterianos, temos, no decorrer dos séculos, afirmado que aqui o Senhor firmou um pacto. Alguém viu a palavra pacto aqui? Palavra aliança? Não. E aí os objetores, os que se opõem à doutrina do pacto, eles vão e falam assim, vocês estão tudo errado, presbiterianos, porque aqui não tem a palavra pacto. Aqui, irmãos, isso é de uma objeção infantil no que diz respeito à hermenêutica, porque é uma coisa básica, irmãos. Você não precisa ter uma palavra explícita num texto para entender que o conceito está ali. Veja, você tem a palavra trindade na Bíblia? Você não encontra canto nenhum a palavra trindade. Alguém vai dizer que a Bíblia não ensina sobre a trindade? Vai, os hereges, eu estou falando do povo de Deus. Ninguém. Porque, embora não tenha a palavra que expressa aquele conceito, o conceito está ali, os fatos estão ali. E é por isso que eu costumo dizer, veja, você lê esse texto e você encontra os elementos do pacto. Eu quero provar para vocês. Vamos tentar fazer aqui esse exercício? Cadê os pactuantes aqui, irmãos? Deixa eu voltar lá. Cadê os pactuantes aqui nesse texto? Quem são? Vamos lá? Deus e Adão. Deus e o homem. Deus e Adão especificamente. Qual é a lei ou as condições? Qual é? Não comer do fruto da árvore do jardim, que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Essa é a lei. Qual é a sanção? Se você comer, certamente você morrerá. Presbiterianos, qual é a promessa? O pessoal que já fez esse plano já sabe a resposta. Qual é a promessa? Veja o que és um presbiteriano. Irmãos, esse aqui é aquele princípio que a nossa confissão chama de lógica e claramente deduzido. A palavra de Deus não ensina apenas por expressão direta. Ela também ensina por tudo aquilo que logicamente e apropriadamente, não é uma lógica esdrúxula, mas aquilo que apropriadamente vem da Escritura Sagrada. Comumente os batistas, por exemplo, eles objetam ao batismo infantil porque eles têm um raciocínio muito de texto-prova. Tem que falar só explicitamente. Só é se for explícito. Então me dê um versículo que fala assim, batizarás os filhos dos crentes lá no Novo Testamento. Você não vai encontrar uma ordem, né? Batizarás os filhos da aliança. Não. Mas quem disse que a interpretação da Bíblia se dá apenas com aquilo que é explicitamente falado? Ah, pastor, mas isso aí é muita forçação de barra. Não, meu querido. Vamos lá. Novamente, a doutrina da Trindade, a doutrina mais fundamental da fé cristã, você tem ela por meio de lógica e clara dedução. Você tem a Bíblia dizendo que só há um Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Quantos deuses existem, irmãos? Um. A Bíblia é enfática. Aí vem
e atribui atributos, nomes, culto, honra, louvor, que é dito a Deus, atribui-se a Cristo, atribui-se ao Espírito. Opa, peraí, é um Deus ou 3 deuses? Não, é um Deus. Então, a implicação é, esse Deus, ele subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E muitos outros textos vão trazer essas conclusões por lógica. Aí o Senhor Jesus Cristo querendo refutar os saduceus, que não criam na ressurreição, e os saduceus criam apenas no Pentateuco. A doutrina da ressurreição, irmãos, ela é claríssima nos profetas. Ela é claríssima nos salmos. E no meio dos judeus, bastava citar esses textos dos salmos e dos profetas. Mas os saduceus eram uma seita do judaísmo que não cria nos profetas e nos salmos. Eles criam no Pentateuco. O que é que Jesus faz para refutar a tolice deles? Vocês não ouviram o que foi escrito, não? Quando Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai, ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por acaso Deus é Deus de vivos ou de mortos? Aí os saduceus se calam. Ele refutou eles com lógica e clara dedução. Aqui é a mesma coisa, queridos. Tem todos os elementos. Sim, e os selos e os símbolos, quais são? Há uma discussão sobre o número desses selos e símbolos, mas há uma unanimidade no meio presbiteriano reformado sobre isso, que é, ou são, as árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal simbolizava a sanção e a lei, e a árvore da vida, percebe? Ela simbolizava o quê? A promessa da vida. Quando ele quebra, ele é afastado do quê? Você não vai comer da árvore da vida. Saia daqui. Quando alguém é disciplinado porque quebrou o pacto com Cristo, ele é afastado do quê? Da mesa do Senhor. Então veja, irmãos, está tudo ligado, essa relação pactual. Aí eu pergunto, não tem a palavra pacto, mas tem gosto de pacto, cheira a pacto, parece com pacto. O que é isso aqui, minha gente? Um pacto. Por favor. Sim, é uma contradição, exatamente isso. É uma contradição. E um apego histórico mais à origem anabatista dos batistas. Eles ficam doidos quando a gente fala isso, mas tem sim. Os anabatistas foram os primeiros na história da igreja, no tocante da reforma, que se opuseram ao batismo dos filhos da aliança, né? Mas as igrejas reformadas, as igrejas presbiterianas, congregacionais, independentes, né, como chamavam, eles todos criam nisso. Mas eles foram os batistas, de um movimento que veio do anabatismo continental para a Inglaterra, que introduziu esse conceito. E aí procura-se razão para fundamentar isso, né? Mas vamos seguir aqui, queridos. Se não bastasse ter cheiro de pacto, ter gosto de pacto, mesmo não tendo a palavra pacto, a Escritura nos traz um outro princípio hermenêutico, irmãos. Mesmo que uma coisa não seja falada claramente aqui, lá na frente a Escritura lança mais luz sobre aquele fato. Abram Oséias, por favor, capítulo 6, versículo 7. Oséias, capítulo 6, versículo 7. O que é que diz aí? Mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Eles transgrediram a aliança como Adão transgrediu a aliança. Você está vendo? A Bíblia está dizendo que aquilo que foi feito foi uma aliança que Adão transgrediu. Aí a galera que não quer obedecer a coisa mais básica das doutrinas bíblicas, não, aqui não quer dizer que Adão quebrou uma aliança, não. Na verdade, no hebraico aqui, esse como pode ser também traduzido, assim, a quinta possibilidade de tradução da palavra é em Adão. Então aqui, na verdade, é uma cidade. Cidade? Adão? Em que canto da Bíblia tem uma cidade, Adão? Não tem. Veja que a forçação é grande. Porque aqui, irmãos, está claro, Deus fez um pacto com Adão. A questão é, como é chamado esse pacto, irmãos? Tem vários nomes para esse primeiro pacto que Deus fez com Adão. Depende do que você vai enfatizar. Comumente, chama-se de pacto de obras, porque pela obediência perfeita de Adão, ele teria os benefícios do pacto. Ele faria as suas obras para ter o benefício. Mas o catecismo, por exemplo, chama de pacto de vida. Por quê? Porque a promessa que foi feita foi vida. Alguns teólogos discutindo vão chamar de pacto pré-queda. Quem acerta por quê?
porque foi antes da queda. Alguns vão chamar de pacto edênico, porque foi feito no Éden. Mas a expressão que se consagrou é pacto de obras. E aí, queridos, Romanos 5, quando Paulo vai... Abra, por favor, Romanos 5. Quando Paulo quer explicar a base da doutrina da justificação, irmãos, ele falou sobre a doutrina da justificação. Aí alguém poderia falar assim, mas Paulo, como é que a justiça de Cristo, que não sou eu, certo? É Cristo, é outro. Como é que a justiça de Cristo, ela se torna minha? Você falou que ela é imputada sobre mim pela fé, mas como é que é isso? Foi ele que morreu, foi ele que viveu de forma justa. Como é que essa justiça que é dele é posta sobre mim? Aí Paulo vai explicar isso em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A partir daqui, irmãos, aí ele vai falar, assim, veja, versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito da ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E ele repete mais uma vez, o dom, entretanto, não é como o caso em que um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça decorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça em vida, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está fazendo aqui, querido? Ele está aplicando a doutrina do pacto. Por que a justiça de Cristo, outro, se tornou minha? Pela mesma razão que o pecado de outro, Adão, foi imputado sobre mim. O que é que está envolvido aqui, irmãos? Eu esqueci de botar a palavrinha. Porque a doutrina do pacto, ela envolve um conceito chamado de representatividade pactual. Quando Deus faz um pacto com Adão, ele não faz só com Adão. Ele fez com ele e nele toda a humanidade que descende por geração ordinária dele. Todos estavam sendo representados por Adão. Adão era o representante da humanidade. O que ele recebesse, nós receberíamos. Se ele tivesse obedecido, ele receberia o quê? Vida. Sabe quem ia receber vida também? Você. Só que ele desobedeceu. Ele recebeu o quê? Morte. O que é que nós recebemos? Morte. Nós nascemos como quebradores do pacto, porque nós nascemos com um cabeça pactual, que é Adão. A representatividade, irmãos, é fundamental nesse conceito. Por exemplo, a igreja elege seus oficiais. Isso aqui está associado a pacto, irmãos. Você tem seus representantes diante do trabalho da igreja, no governo da igreja. Nós não somos congregacionais em que para qualquer decisão da igreja tem que reunir toda a membresia, e aí todo mundo debate, diz as suas opiniões, e o senso comum aqui é o que vai ser. Não, a igreja elege os seus presbíteros, e Cristo deu isso para a igreja, o poder de eleger os seus oficiais, mas Cristo deu aos oficiais o poder de governar a igreja. Então ela vai eleger os seus oficiais para que eles então conduzam a igreja em decisões. A estrutura, por que nós somos uma república federativa? Embora não seja dos melhores exemplos de federalismo, mas nós somos uma república federativa. Sabe de onde vem essa palavra federal? Vem de foedos, do latim, pacto. Os estados formam um pacto para unir uma federação. E nós escolhemos os nossos representantes que vão nos governar. Se o nosso presidente da galera aí do Brasil, fizer uma bobagem, quem vai junto somos nós, porque ele é nosso representante. O que ele faz em nome do Brasil. Eu, como pastor da igreja, sou representante civil. Se a igreja fizer alguma coisa, quem vai preso é o pastor. Então, irmãos, por causa da representatividade. Ok, queridos? E é isso que explica a imputação do pecado. Você começa a perceber por que isso aqui tem tudo a ver com o evangelho? Porque uma vez que o pacto de obras foi quebrado pela queda, Deus firmou um novo pacto. Deus firmou um novo pacto. E esse pacto tem um novo cabeça. É uma nova representação. E a estrutura vai e se repete. Só que a gente vai ver isso na próxima aula, irmãos. Eu queria passar aqui até 1 hora da tarde, porque essa doutrina é empolgante demais.
mostrando para vocês os fundamentos pactuais do Evangelho. Mas segura aí à vontade para o próximo domingo. Eu queria só que nós abríssemos aqui 1 Coríntios 15, 22 e 45. O que é que diz? Quarenta e 45. Vocês estão vendo a linguagem? Não é à toa não, irmãos. Paulo está chamando Cristo de o segundo Adão. O último Adão. O primeiro foi feito vivente. Foi tornado vivente. Esse segundo Adão, ele dá vida. Um é terreno, outro é celestial. Paulo fala versículos antes. Então, queridos, essa estrutura do pacto é o meio pelo qual Deus se relaciona e tem tudo a ver com o Evangelho, e nós vamos entender as implicações disso para o aconselhamento na próxima aula. É fundamental para nós entendermos vários pontos importantes do aconselhamento. Queridos, alguma dúvida, alguma pergunta, algum esclarecimento?